Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês e hoje nós temos um momento especial. Nós estamos dentro do ano vocacional e nós vamos entrevistar hoje duas pessoas que vão falar sobre a caminhada vocacional. Eu não vou falar quem é agora, porque depois elas vão se apresentar e dizer com mais detalhes quem elas são. Mas para iniciarmos este momento, nós vamos fazer a oração do ano vocacional. Se nós estamos vivenciando esse ano vocacional, estamos vivenciando este momento de reflexão sobre a nossa caminhada vocacional, seja ela cristãos e cristãs leigos, seja na vida religiosa consagrada, seja na vida sacerdotal, seja na vida matrimonial. Esta caminhada, ela nos ajuda a refletirmos mais sobre a nossa vocação. Por isso, vocação e missão, chamado, escuta, resposta e pesa caminho. É o título, é o tema dessa nossa reflexão de hoje à noite. Convido você que vai nos assistir agora, nesse momento aqui, ou quando você tiver disponibilidade de assistir, que você toma em suas redes sociais esse vídeo, para que você possa rezar comigo a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E depois desse momento, dessa oração, dessa caminhada que a gente está começando agora, eu quero convidar duas pessoas especiais nesta noite para refletir conosco a história vocacional, a caminhada vocacional e a história da congregação. Sejam bem-vindas, boa noite. E para a gente começar a nossa conversa, fala para nós quem são vocês, de onde vocês vêm e qual é a congregação a qual vocês fazem parte. Boa noite, o meu nome é Carla, então eu venho da cidade de Saldanha Marinho, interior do Rio Grande do Sul, e aqui em Recife, então eu moro com as Irmãs Salesianas, e o nome do nosso instituto é Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, mas também são muito conhecidas como Salesianas de Dom Bosco, e aqui na casa eu sou postulante. Olá, eu sou a Irmã Luz, eu sou colombiana, há 10 anos moro aqui no Brasil, morei 9 anos na Amazônia, no Brasil, Manaus e lá para cima, na fronteira com a Colômbia, Venezuela,
E desde o ano passado moro aqui em Recife. Estou aqui na casa de formação, sou assistente das jovens que estão se preparando para essa caminhada para ser irmãs. Eu sou irmã há 16 anos, já sou irmã de votos perfeitos. Muito bem, olha que alegria, né? Por isso que eu não falei quem era, porque eu deixei elas se apresentarem. Eu tenho um carinho muito grande pelas irmãs salesianas, pelos irmãos e padres salesianos, porque estudei muito tempo com os salesianos em Belo Horizonte e tivemos assim uma caminhada muito bacana, muito linda, muito legal. E tenho vários amigos, né, dessa caminhada toda aí que são salesianos e salesianas também. Mas é uma alegria muito grande, né, Carla, porque a gente é da mesma cidade, né? Nós somos conterrâneos, né? Lá do Rio Grande do Sul. Acredito que você conheça a minha família, eu conheço a sua. É uma alegria muito grande poder conversar com você nesta noite e dizer assim que o meu coração se alegra por saber que uma filha de Saldanha Marinho está se preparando para a vida religiosa consagrada. Como diz a irmã Joana Puntel, que foi minha professora no ITESP em São Paulo, num dos seus livros, quando ela fala dos conselhos evangélicos, que a vida religiosa consagrada é perfume no mundo, assim como o perfume da casa de Betânia, né, quando Maria derramou o perfume, o bálsamo nos pés de Jesus, inundou toda a casa, assim é a vida religiosa consagrada, né? O perfume espalhado que inunda o mundo todo. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria assim de falar que a Dani falasse um pouco, né? Desculpa falar Dani, mas é como a gente costuma chamar, né? A Carla Daniela falasse um pouco para nós a sua trajetória vocacional e a irmã Luz também falasse um pouquinho como foi a sua trajetória vocacional, né? Desde lá da Colômbia, começando, ouvindo esse chamado e já 16 anos está nessa caminhada religiosa. Então eu deixo com vocês a palavra agora para vocês falarem um pouco dessa trajetória vocacional. Bom, a minha trajetória vocacional, eu acho assim que eu posso dizer assim que teve 3 assim, fases, né? Porque eu sou vocação adulta e não assim que eu não tenha escutado nunca o chamado de Deus ou algo nesse sentido. Mas quando eu ouvia e comecei a perceber que era isso, eu lembro que eu vivia assim, posso denominar hoje como uma fase de negação. Eu dizia assim, não é para mim, eu não estou escutando isso, eu não estou sentindo isso. Como se fosse o não aceitar. E os tempos foram passando, os anos se passaram e eu comecei a perceber, não, realmente isso é para mim. É para mim, também é para mim isso. E daí passou assim, uma fase da aceitação, né? Não, realmente sou chamada, né? E depois que veio também essa fase da aceitação, então a busca, né, para tentar responder a esse chamado. E assim o tempo foi se passando e quando foi em 2017, eu fui morar em Uruguaiana, trabalhar lá. E trabalhando em Uruguaiana, vivendo em Uruguaiana, lá eu conheci as irmãs salesianas, que até então eu não conhecia. Conhecia outras irmãs de outras congregações, até inclusive antes de eu ir morar em Uruguaiana, eu participava da minha paróquia, que sou da Marinho, né, o Sagrado Coração de Jesus, a paróquia de lá, e ajudava nas pastorais, em movimentos, especificamente na pastoral vocacional, né? Então, eu fazia parte da equipe do Regional de Panambi, né, que é o Serviço de Animação Vocacional, e juntos ali, as 5 paróquias do Regional formávamos uma equipe vocacional, né, da Diocese.
E essa animação vocacional, eu como animadora vocacional, me descobri muito ali, né? Com as irmãs, como seminaristas e com os outros animadores vocacionais e com os próprios vocacionados que nós acompanhávamos. Então, ali me ajudou muito também a discernir esse meu chamado vocacional. Depois nós tínhamos que estudar, fazíamos cursos, né? Então, isso foi ajudando ao meu discernimento. E quando eu fui morar em Uruguaiana, já estava, assim, com discernimento bem, assim, avançado, né? Com várias reflexões e também já tinha parado para escutar o que realmente Deus queria de mim. E morando em Uruguaiana, eu trabalhei lá. Primeiramente, trabalhei no Magazine Luiza, depois eu trabalhei na Defensoria Pública da União. E estando lá, eu conheci as irmãs na paróquia, porque a paróquia que eu participava era a mesma paróquia que as irmãs também têm a presença lá, né, em Uruguaiana. Então, eu conheci elas através da paróquia, numa missa, e começamos uma amizade, né, assim, a princípio, bastante em relação à pastoral, a catequese especificamente, né, quando eu saía com uma irmã lá, para visitar as comunidades e também para ter as formações mensais de catequistas. E começamos uma amizade, eu frequentava lá cada vez mais o colégio, até que um dia, uma das irmãs que morava na época lá, em 2018, né, me convidou para acompanhá-la numa formação para grupos jovens, uma formação que essa irmã dava, né, a irmã Zenilde Fontes. E daí ela me disse, você quer ir junto comigo? Eu disse, posso até ir, se não for atrapalhar o meu horário de trabalho, posso viajar com você. Ela disse, tal dia, vai ser numa cidadezinha bem pequena que eu não conheço, mas é na Diocese de Cruz Alta. Ela disse, olha só, vou ir sim, imagina se não, né, conhecer, né, voltar para a minha diocese, né, passear na minha diocese, vou sim. Daí vimos os horários, os dias, tudo fechava, né, com os meus horários de trabalho, então eu pude ir com ela nesse final de semana, nessa viagem com a irmã Zenilde. E, para minha surpresa, ela não lembrava o nome, mandei no dia que eu embarquei no carro com ela pra gente ir, ela me disse, agora eu lembrei, o nome da cidade é Ibirubá, né, Ibirubá, para quem me conhece bem, né, sabe que é a minha terra natal, a terra onde eu fui batizada, meus pais casaram, os meus tios são todos de lá, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E então é a minha cidade natal, né, onde a gente recebeu lá o batismo, toda a minha família, onde começamos a fazer parte da Igreja Católica. Então, para mim é muito significativa essa cidade de Birubá. E daí nessa viagem foi que a irmã Zenilde ela me convidou, né, para fazer esse acompanhamento vocacional e também querendo, né, para que eu entrasse, né, para morar com as irmãs para fazer a experiência vocacional. Então, achei muito interessante, porque nem eu sabia que era Ibirubá. Imagina, o Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios, né? Ela só tinha me dito que era, primeiramente, que era o município gaúcho, era o Rio Grande do Sul mesmo. Mas depois, para minha surpresa, assim, foi como se Deus me levasse, né? Do lugar de onde eu estava, Uruguaiana, até Ibirubá, que é o lugar onde eu nasci, onde tudo começou. E lá ela me fez, Deus, né? Me fez essa proposta através da irmã Zenilde, né? Perguntando se eu, né, queria realmente seguir por este caminho. Era uma proposta concreta, né? E eu, como tinha ficado encantada com as irmãs salesianas quando eu conheci elas, né, foi assim como se fosse amor à primeira vista, né? Nunca tinha visto umas irmãs assim, né? Já conhecia várias, mas assim, igual a elas, eu nunca tinha visto. Então foi assim um encanto mesmo. E começou a nossa amizade, teve essa viagem, lá ela me convidou e eu aceitei, né? E hoje eu estou aqui, né? Esse é meu 5º ano, já morando com as irmãs. Os meus 2 primeiros anos foram de convivência, morando em comunidades. Uma comunidade que é uma escola, morei em Cambé, no 2º ano. E no 1º ano eu morei em Guarapuava, que é uma obra social. Depois desses 2 anos de convivência com as irmãs, né? Numa obra e numa escola, eu vim para cá, Recife, e estou agora no 3º ano. Os 2 anos que se passaram, eu fiz o aspirantado, e agora, meu 3º ano aqui em Recife, eu estou fazendo postulado. Isso, então eu sou a irmã Luz, colombiana,
E é muito interessante como Deus chama cada uma, né, e cada um desde a situação na qual se encontra. Né? Eu entrei com as irmãs quando eu tinha 18 anos. Minha irmã, a mais velha, ela trabalhava com os padres salesianos. Um dia levou um folhetinho vocacional e deixou em cima da minha cama. Estava escrito aí como era o processo das irmãs salesianas e tinha um telefone de uma irmã, se eu queria entrar em contato com ela. Aí entrei em contato com a irmã, ela foi visitar minha família. Depois eu fui na cidade onde tem o aspirantado e postulado para fazer uma experiência vocacional. Vivi essa experiência vocacional de uma semana e também, como diz a Carla, me encantei com aquelas irmãs que são diferentes. Né? Na verdade, eu fui para ver se essas irmãs eram gente normal. E eu vi que eram gente normal. E fiquei encantada com a vida de oração, o estilo da vida comunitária e a missão que elas tinham, que era o trabalho no oratório, na catequese. Aí comecei meu processo de aspirantado, postulado, noviciado, vivi os meus votos como irmã jovem, juniorista, os 6 anos, e durante esse tempo do postulado e os 6 anos de noviciado, os 6 anos como irmã jovem, juniorista, fiz o meu discernimento para ser missionária adjentes. Adjentes quer dizer missionária fora da terra natal, onde a gente nasceu e cresceu. Depois dos 6 anos de irmã jovem, como juniorista, fiz os meus votos perpétuos e fui aceita para ir para Roma, na Itália, estudar 1 ano de missiologia para ser missionária adjentes. E aí a nossa Madre Geral me pediu para vir aqui no Brasil, na Amazônia do Brasil. Feliz da vida vim para trabalhar com os povos indígenas, trabalhei 9 anos na Amazônia e hoje estou aqui. Me pediram um serviço de vir também ajudar um pouco aqui na casa de formação e feliz como filha de Maria Auxiliadora missionária, estou aqui também vivenciando a minha vocação. Que bacana, né? Olha só, como Deus nos reserva surpresas que a gente não espera. Né? São coisas magníficas que acontecem na nossa vida que não conseguimos entender pela razão, mas simplesmente pela fé, pela espiritualidade que a gente consegue compreender. Muitas vezes não conseguimos juntar todas as peças do quebra-cabeça para dizer como isso aconteceu. Apenas vivenciamos e aceitamos e caminhamos e vamos nos moldando com o passar do tempo nas realidades que pisamos. Olha só, como a Carla falou, né? É algo assim magnífico. Vamos para uma cidadezinha aqui do Rio Grande do Sul. Que cidadezinha é essa? Minha terra natal. A volta para a Galileia. Né? Na Galileia que Jesus chamou dos seus discípulos. Na Galileia que ele os enviou em missão na Ascensão. E foi nessa Galileia de Ibirubá que ele te chamou mais propriamente para você estar fazendo essa caminhada aí junto com as irmãs salesianas. Eu diria assim, ó, que a irmã Zenilde Fontes, se fosse dar um título para ela, seria apóstola da juventude. Porque aonde tem jovem tem a irmã Zenilde. Né? Ela está lá no meio, ela está sempre junto com a juventude. Né? E fazendo coisas maravilhosas, reflexões lindas, perfeitas, magníficas com a juventude. Realmente transformando o coração da juventude. Irmã Luz, eu posso dizer assim que eu tenho uma certa inveja de você, pela experiência que você viveu na Amazônia, né? Que é algo assim que meu coração se alegra, né? Porque a Amazônia realmente ela precisa de um olhar específico. Hoje, Dia do Meio Ambiente é um momento muito propício para a gente refletir sobre a Amazônia. Claro, todos os campos do meio ambiente a gente precisa refletir, mas a Amazônia precisa de um olhar mais adequado, né, com os povos originários, com a destruição que está acontecendo. Precisa o poder público ter um olhar mais
acirrado, um olhar mais fixo para a Amazônia, para que ela não se perca, né? Ela não caia no esquecimento e na destruição. Então, esse eu acho que foi uma experiência muito legal, que futuramente a gente pode até fazer uma conversa ao vivo sobre isso, se você assim quiser, né? Porque contando dessa experiência, da sua participação nesse trabalho tão bonito na Amazônia. O texto do ano vocacional, né, Lucas, né, os discípulos de Emaús, é tão profundo, e Lucas colocou assim com detalhes toda essa caminhada, essa ida de Jerusalém até Emaús, de Emaús a Jerusalém, desse processo dos pés a caminho, do coração ardendo, de se colocar em procissão, né, em caminhada. Como que vocês sentem? Como que vocês vivem o ano vocacional? E qual é a inspiração, né, de uma postulante e de uma religiosa de votos perpétuos já nessa caminhada vocacional? Como que vocês conseguem vivenciar, sentir, que desafios vocês sentem, o que o ano vocacional tem contribuído para a vocação de vocês? Acho sim que esse texto ele é muito bom, porque ele traz como se fosse, ele reanima, né? Ele revitaliza a nossa caminhada, porque é isso mesmo que nós precisamos para o seguimento a Jesus Cristo, ter um coração ardente. Porque se nós não tivermos um coração ardente, não nos colocarmos os pés a caminho, né, não estar a serviço para evangelizar e para anunciar esse Jesus Cristo que nós amamos, seguimos, nem não tem razão porque nós estarmos aqui, né? A gente pode fazer qualquer outra coisa com os dons que Deus deu para nós, né? Mas acho que é isso mesmo que Ele veio nos trazer. E para a gente também ser sinal desse chamado, né? Que ainda existe um Deus que ainda chama para as vocações, porque a gente vê diminuindo muito o número de vocações nesses últimos tempos, né? Mas a gente, quando responde a esse chamado, quando diz, sim, Senhor, eis-me aqui está o meu coração ardendo, aqui está os meus pés a caminho, né? Respondendo sim a essa vocação, a gente também é um sinal, né? A nossa vocação acaba sendo um sinal para as outras pessoas também que estão por aí, né? Às vezes procurando o seu caminho, né? Ou estão com o coração sem arder, né? Aquele coração que não encontrou com o Cristo ainda. E interessante que a vocação, né, muito bem como traz o texto do ano vocacional, não é só a vocação na vida religiosa. Então nós estamos também, né, para ajudar os jovens também a discernir quais são as vocações que tem. Muito interessante eu achei o ano passado, quando eu participei de uma missão em Guarapuava, no Paraná, no mês de julho, e conversando com as jovens, elas falaram, né? Elas pediram que nós, na próxima missão, conversássemos mais com elas sobre os diversos tipos de vocações que tem na igreja. A gente sentia naquelas jovens, né, o desejo de servir a Deus de alguma forma, mas ao mesmo tempo vimos que ainda faltava mais esclarecimento. Então a gente vê que ainda as pessoas sentem sim esse coração arder. E com certeza esse tema que está sendo trabalhado, né, em toda a igreja vai ajudar muitas pessoas a encontrarem a sua vocação. Nós aqui em Recife, e tantos leigos, irmãs, padres, né, irmãos, por aí, por esse Brasil afora, também vão usar esse tema, né, para cativar cada vez mais os jovens, também as pessoas adultas, né, a descobrirem a sua vocação, aonde que Deus os chama. Acho que essa é a grande missão que nós temos hoje em dia, acredito muito nisso, porque Deus sempre chama, né, e a resposta muitas vezes ela precisa, claro, sempre vai ser a pessoa que dá a resposta, mas às vezes de mediações também, para que essa resposta seja
alcançado, né, seja de uma melhor forma esclarecida, encontrada e também vivenciada. Isso. E é importante a gente entender também que vocação, como dizia a Carla, tem vocações específicas e cada um é chamado a uma vocação específica. Mas todas as vocações pedem uma missão. Eu não posso receber um chamado, seja qual for a vocação que Deus quer para mim, se não levo isso também aos outros. Né? Então, toda vocação pede uma missão. Não é o chamado de Deus não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Né? O coração arde e nós temos que levar isso para frente. O importante é escutar o chamado, né? Deus chama. Também acredito, como disse a Carla, Deus continua chamando em todas as vocações, mas especificamente também continua chamando na vida religiosa consagrada. Então é importante atender o chamado, escutar esse chamado, como diz o tema do ano vocacional. É importante ter coragem de escutar o chamado e dar essa resposta, né, a Deus, porque é Deus que chama, e colocar os pés para caminhar, para ir, né? Para ir em missão. Isso é importante. Quando a gente vai em missão, o coração se sente tranquilo e a vocação se realiza, né? A gente é feliz porque a vocação se realiza quando a gente coloca os pés a caminho e vai, leva o evangelho. Que bacana, né? Olha só, tanta inspiração que esse ano vocacional nos traz. Nos ajuda a entender a dinâmica da vocação, né? O estar a serviço, em qualquer que seja a nossa vocação. A Carla falou que as vocações elas estão mais, sobretudo a vida religiosa, a vocação dos ministérios ordenados, elas estão diminuindo. Isso é fato, isso a gente sabe, a gente conhece, a gente tem esse patamar e é preocupante, né? Porque se a gente olhar, tem algumas congregações que praticamente daqui a um tempo serão extintas, porque não tem mais ninguém que está se somando à vida religiosa. Eu acho que nós vivemos em um momento de muita preocupação social, onde que as coisas que são momentâneas são mais atraentes. Só que as coisas que são momentâneas, elas passam logo, elas desaparecem e não mais estão aí, né? Somem. A modernidade líquida, né, que a gente vive. Por isso a necessidade dessa caminhada missionária, dessa caminhada vocacional, dessa caminhada de conscientização que a vida religiosa consagrada também é uma forma de viver a felicidade. Também é uma forma de ser pessoa realizada vocacionalmente, profissionalmente. Eu gostaria agora, eu vou me dirigir um pouquinho mais à Irmã Luz agora que ela tem mais uma caminhada, mas a Carla também pode complementar já nesses estudos que ela vem realizando nesse tempo. Qual é a história do Instituto das Irmãs Salesianas e como as pessoas que estão nos assistindo, as meninas, elas podem fazer parte dessa caminhada desse instituto. Dessa vida voltada para a educação, para a juventude, que é o carisma de vocês. Então, qual a história do Instituto das Irmãs e também como fazer parte dessa caminhada desse Instituto? Muito bem, então nós somos o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, mais conhecidas como Irmãs Salesianas. Fomos fundadas por Dom Bosco e Madre Mazarello, somos nossos fundadores. Dom Bosco já vivenciava em Turim, uma cidade da Itália, o carisma salesiano com alguns jovens dentro
do oratório e da educação dos meninos em essa cidade específica que era Turim. Madre Mazzarello, o nome dela antes de ser Madre, Maria Mazzarello, ela fazia a mesma coisa, mas com as meninas do seu povoado. O nome do povoado é Mornese, também na Itália. E ela estava sempre nas oficinas com as crianças, com as adolescentes, e chamou também algumas das suas amigas, preocupada pela educação dessas crianças e adolescentes, meninas, para se prepararem e trazer essas meninas com o catecismo, né, em oficinas de costura, enfim. A ideia era a evangelização das crianças e adolescentes do povoado. Um belo dia, Dom Bosco foi visitar a cidade de Maria Mazzarello, Mornese, e ele viu naquelas meninas, naquelas jovens que estavam focadas também na educação e na evangelização das meninas do povoado, como se fosse uma sementinha do que seria o instituto, né, do carisma salesiano ao feminino ali, nessas jovens. Então, ele conversou com o pároco que estava acompanhando elas, conversou com elas, se elas não queriam, junto com ele, fundar esse instituto ao feminino, né, o carisma salesiano, que ele já vivenciava em Turim com os meninos, elas fazer junto, elas se consagrarem como irmãs salesianas, né, filhas de Maria Auxiliadora, para fazer e desenvolver esse carisma, mas com as meninas, né? Então, tudo começou aí. Por isso, nós falamos que os nossos fundadores são Dom Bosco e Madre Mazzarello. O nosso carisma, como se conhece no mundo inteiro, é a educação, especialmente das crianças e adolescentes, e a luta também pela mulher, né, a defesa da mulher e das famílias. Trabalhamos em escolas, em obras sociais, oratórios, que são espaços onde as crianças e adolescentes, os jovens, podem ir para brincar, para ser eles mesmos, e sempre tem também uma palavrinha, um momento de evangelização. Hoje nós estamos nos 5 continentes, são mais ou menos 11.000 irmãs nos 5 continentes, e trabalhamos nessa modalidade, né, que é a modalidade da educação e evangelização. O nosso sistema é o sistema preventivo, que somos inspiradas por Jesus Cristo Bom Pastor, a caridade de Jesus Cristo Bom Pastor. Estamos com as crianças, adolescentes e jovens vivenciando o amor, a religião e a razão. Esse é o nosso carisma fundamental. É importante a gente se situar nisso, né? Quem estiver interessada, e é importante fazer essa experiência, as jovens que quiserem conhecer o nosso carisma, a nossa missão, são sempre bem-vindas, né? Nas casas das irmãs salesianas, todas as jovens que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso carisma e missão são sempre bem-vindas. Conversar com as irmãs que estiverem aí perto delas, ou entrar em contato nas redes sociais. Também temos em várias inspetorias aqui no Brasil, nós temos 4 inspetorias, com sede em São Paulo, aqui no Recife, em Belo Horizonte e em Manaus. Então, se estiverem em qualquer desses espaços, né, no Brasil, ou entrar também nas redes sociais para conhecer um pouquinho mais a nossa história, o nosso carisma, a nossa missão, sempre são bem-vindos. Nós temos um Instagram também, não é mesmo, irmão? Isso. Deixa eu ver aqui qual que é, bem certinho, eu posso passar aqui para vocês, que também podem acompanhar a gente. É CFMA_BRE. CFMA, quer dizer, Casa de Formação Maria Auxiliadora, né, inicial. Então, _BRE, quer dizer Brasil Recife, que é o nosso regional aqui.
Isso. Às vezes a curiosidade das jovens é muito importante, né? Como é que vivem as irmãs? Como será que elas moram? Será que elas são normais? Será que o carisma, o que elas fazem o dia inteiro, né? E essas curiosidades a gente só pode tirar conversando e também vivenciando, né? Fazendo experiência. Venha morar uns dias com a gente, venha passar uns dias em uma casa das irmãs salesianas, num oratório, dentro de uma escola, no pátio, onde a gente estiver. Fazendo experiência, a gente escuta o chamado, dá a resposta e se coloca a caminho, né? Descobre a vocação, é feliz e vai, né? Isso é importante. Então venham fazer parte da nossa família, do nosso Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Olha aí, então, o convite feito para vocês jovens que estão nos assistindo. Faça parte dessa caminhada das irmãs salesianas, dessa caminhada bonita, vocacional, de conhecimento, de crescimento, de discernimento. Porque todo o nosso caminho é um caminho de discernimento. Quanto mais a gente soma, mais a gente se realiza, mais conquistamos o nosso espaço e fazemos a nossa vida crescer em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos chama, que nos envia. E para a gente finalizar esse momento, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, uma reflexão para finalizarmos essa nossa conversa. Então, a mensagem que eu deixo é em sintonia, então, né, com o texto, né, que o Ano Vocacional está nos inspirando por todo este ano. É que a gente, então, seja como esses discípulos de Emaús, né, que escutem a palavra do Senhor e que deixe o coração arder e que se coloquem a caminho, né, colocar os pés a caminho. Como nós falávamos aqui, isso é felicidade, né? Isso é realização. E isso é ter vida em abundância. E é o que nosso Deus deseja a cada um de nós, que nós tenhamos vida, mas vida em abundância. E para isso também Ele tem um projeto para a nossa vida, né? E esse projeto, com certeza, é um projeto que está em aliança, em sintonia com o amor que Ele nos deu, o amor que é o mandamento maior, que Ele nos ama e pede que nós amemos também os nossos irmãos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E isso é possível fazer dentro dessa missão à qual nós somos chamados, né? Então, procurar discernir qual é a minha vocação, o que Deus espera de mim, qual é o projeto dele para mim. E assim nós teremos felicidade e vida plena. Nossa Senhora recebeu um anúncio do anjo, né? E que ela seria a mãe do Salvador. Quantos anúncios, quantas anunciações nós recebemos durante o dia, durante a caminhada, durante a semana, nas redes sociais, no encontro com alguém. Quantas anunciações recebemos de Deus para nós entendermos qual é a nossa vocação específica dentro da igreja, mas também dentro do mundo, né? Nossa vocação no mundo. O Papa Francisco fala que nossa vida já é uma missão nesta terra. Então, estejamos atentos, né, com as luzes do Espírito Santo, atentos a todas as anunciações que Deus nos faz todos os dias e a cada momento, para descobrir a nossa vocação, para responder sim, né, estamos com você, queremos seguir você, né, o fiat de Maria, o sim de Maria, que a levou a se pôr a caminho, né, também a serviço da sua prima Isabel e depois a nos dar o Salvador. Para que nós possamos também, como Maria, inspirados pelo Espírito Santo, a descobrir a nossa vocação, entender também que nós temos mediações. Às vezes, sozinhos e sozinhas, a gente não consegue descobrir qual é a nossa vocação, entender essas anunciações. Então, encontrar pessoas também no nosso caminho que possam nos ajudar a fazer esse discernimento, essa experiência vocacional, seja qual for a vocação a qual você esteja chamado, responder com coragem, com fidelidade a essa vocação
e levar, né, esse anúncio e mensagem. Que bacana, né? Mensagens maravilhosas, muito bonitas, que nos ajudam a vivenciar melhor esse ano vocacional. Então eu quero agradecer em meu nome, em nome da Poliana, né, que não pôde estar conosco nesta noite, em virtude da trezena de Santo Antônio, lá na comunidade Santo Antônio, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, a comunidade que eu vivi pastoralmente, morei lá também pelo período de 4 anos. Eles estão no momento da trezena e ela não pôde estar presente. Nós temos aí as nossas redes sociais do nosso canal e você vai encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook, @liturgia Fé e Vida, tudo junto. E também vocês podem aí conectar-se conosco, né, seguir o nosso canal, fazer parte dessa caminhada. A gente faz aí a reflexão do Evangelho todos os domingos e a gente tem momentos de reflexão, de oração. E de antemão, queremos convidar vocês para um momento muito especial no mês que vem, que é a live do nosso 3º ano. O canal Liturgia Fé e Vida já se encaminhando para os 3 anos de evangelização pelas redes sociais. Então, muito obrigado, Carla, muito obrigado, Irmã Luz, pela participação de vocês, pela bonita partilha que vocês fizeram conosco. Que Nossa Senhora Auxiliadora seja sempre essa luz a iluminar o caminho de vocês, que Dom Bosco seja essa grande inspiração para a vida de vocês e que Jesus Cristo seja os passos de vocês na caminhada vocacional e de toda a comunidade religiosa salesiana. Um abraço fraterno. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite e também parabéns por este canal, né, este meio tão lindo de evangelização. Muito obrigada, e fiquemos honrados com o convite, viu? Deus abençoe sempre muito a sua missão. Eu que agradeço e seguimos com o coração ardendo e os pés a caminho para a realização da nossa missão.